Uniclac. Vamos lá, pessoal, então. Tutelas provisórias é tema muito provável de cair em OAB. Primeiro pelo histórico, porque tem caído. Né? Na última prova não caiu, mas na anterior tiveram duas questões. Então, se na última não teve, talvez volte. Agora, tutelas provisórias, tema muito importante, por quê? Porque tem muita novidade no CPC 15. No antigo CPC, trabalhei um tempo no antigo CPC, a gente falava em tutela antecipada, né, e falava em tutela cautelar. A gente falava em pedir uma antecipada e pedir uma cautelar, e era o que nós tínhamos. Inclusive, cautelar pedia-se em processo autônomo, enfim. E o CPC 15, ele criou um capítulo, ele criou um título só sobre tutelas dentro da parte geral, né, que é o 5, título 5, dentro da parte geral, a partir do artigo 294, para falar sobre tutelas provisórias. E rearranjou completamente. Primeiro, acabou o processo cautelar. Não existe mais processo cautelar. No antigo CPC, nós tínhamos 3 processos. Tínhamos processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar. Com o novo CPC, processo cautelar acabou. Agora, muito embora não tenha processo cautelar, cuidado porque existe tutela cautelar. Se você der um Ctrl F lá no Código de Processo Civil, no site do Planalto, jogar processo cautelar, você não vai encontrar nada. Agora, se jogar cautelar, vai. Então, o processo cautelar não mais existe. A tutela cautelar, sim. Agora eu peço a tutela cautelar no contexto do processo de conhecimento. Não mais de forma autônoma. No processo de conhecimento, no processo de execução. Enfim, né, eu vou requerer isso aqui de forma acessória a um outro pedido. Principal de conhecimento, principal de execução. As tutelas provisórias, elas são sumárias, ou seja, caracterizam pela sumariedade de cognição. Por quê? Porque elas são concedidas com juízo de verossimilhança, com juízo de probabilidade. Né? Vocês vão se recordar, existem 2 tutelas, tá? Não estou falando 2 tutelas provisórias. Existem 2 tutelas, tutela definitiva e tutela provisória. A tutela provisória, ela é concedida em juízo de verossimilhança. Então, ela é concedida em cognição sumária. Né? Cognição, você se lembra, é conhecimento. Então, conhecimento superficial do magistrado. Né? Vou até colocar mais em cima aqui para eu aproveitar depois. Cognição sumária. Enquanto que a tutela definitiva, ela será concedida em cognição exauriente. Em regra. Caramba. Exauriente, ou seja, quando o juiz exaurir o conhecimento dele, instruir, prova, ouvir partes, etc., né, tiver juízo de certeza, aí ele profere uma tutela definitiva através de uma sentença, normalmente, né? Porque é possível ter decisão interlocutória de mérito no julgamento parcial. Okay? A tutela provisória, não. Ele faz isso em cognição sumária, cognição superficial, por isso, primeira característica ali da tutela provisória. Ela é provisória, como o próprio nome diz, por quê? Porque ela pode ser revogada a qualquer momento. Eu posso requerer a qualquer momento uma tutela provisória, posso requerer junto com a petição inicial, posso requerer por petição simples durante o processo, posso requerer em fase recursal. E se me for concedida, ela também pode ser revogada a qualquer momento. Ela é provisória.
Ela pode ser modificada ou revogada a qualquer momento, e se não for, no final ela será substituída pela definitiva. Então aqui eu estou diante de fato de algo que é provisório, que nasceu para ser provisório. Por isso que o artigo 296 vai falar aí sobre a possibilidade dela ser revogada a qualquer momento. Precisa guardar relação direta com o pedido de tutela final, que é o que a gente vai chamar de referibilidade. Eu preciso ter uma relação entre a tutela provisória que eu peço com o meu pedido de tutela final. Caracteriza-se também pela fungibilidade, né, porque eu tenho várias espécies de tutelas provisórias, 3 para ser mais preciso, a gente vai ver aqui, e há uma fungibilidade entre elas. Se eu pedir uma tutela cautelar pensando numa tutela antecipada, o juiz não vai negar para eu pedir a antecipada. Elas são fungíveis. Vai aceitar o meu pedido como se correto fosse. A fungibilidade, né, e universalidade. Agora, com o fim do processo cautelar, tanto a tutela provisória antecipada quanto a tutela provisória cautelar, eu posso requerer a qualquer momento, em qualquer tipo de processo. Conhecimento, execução, primeira instância, em grau recursal, em procedimento especial, quando não couber ali uma liminar específica, né? Enfim, universalidade. De acordo com o novo CPC, cabe a postulação e a concessão de tutela em todos os procedimentos previstos no nosso código. Agora, passada essa parte inicial, o que me interessa, e é o que a gente precisa ter muito cuidado. Existem espécies de tutelas provisórias. Por isso que eu falei que mudou muita coisa. Na prática, pode até parecer que não mudou tanto, mas no arranjo processual, sim. Porque antes a gente falava em tutela antecipada, em processo cautelar, não, agora é tutela provisória. E essa tutela provisória, ela pode ser, à luz do artigo 294, caput, ela pode ser de urgência ou de evidência. Então, primeiras espécies. Artigo 294 do Código de Processo Civil vai me dizer: a tutela provisória, quanto ao fundamento, pode ser de urgência ou de evidência. A tutela de urgência divide-se em duas. Tutela de urgência antecipada tutela de urgência cautelar. E a tutela de evidência, professor? Tutela de evidência não tem subespécie. É ela só. Tutela de evidência. A tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. A tutela de urgência pode ser antecipada ou cautelar. A tutela de urgência antecipada ou cautelar, parágrafo do artigo 294, pode ser requerida e concedida de forma incidental ou antecedente. A cautelar também. Pode ser incidental ou antecedente. E a tutela de evidência, que não tem subespécie, somente incidental. Somente incidental. Então, quanto ao fundamento, a tutela provisória pode ser de urgência ou evidência. A tutela de urgência tem subespécies, a evidência não. A tutela de urgência pode ser antecipada ou cautelar. Quanto à forma de requerer, a tutela de urgência, seja antecipada ou cautelar, pode ser requerida incidentalmente, ou seja, no curso do processo, ok? Ou já na sua petição definitiva.
Faço ali minha petição inicial, só que já está definitiva, eu já estou indo para o procedimento comum. E requeiro na minha petição inicial tutela de urgência antecipada, tutela de urgência cautelar. Estou fazendo incidentalmente. Incidentalmente. Só que essas aqui eu posso pedir de forma antecedente. Eu posso pedir através de uma petição inicial simplificada, falando para o juiz, juiz, resolve primeiro isso aqui. A tutela antecipada, a tutela cautelar, e depois a gente parte para o procedimento comum. Aí eu vou ter oportunidade de completar a minha inicial e a gente vai para o procedimento comum. Então, antecedente, tutela de urgência, seja antecipada ou cautelar, pode ser requerida. Evidência, não. Não existe tutela de evidência antecedente. Ela sempre vai ser incidental, ainda que requerida de imediato na petição inicial. Quais as diferenças entre elas? O legislador ele vai me dizer, quanto ao fundamento, a tutela pode ser de urgência ou de evidência. Quanto ao fundamento. Por que quanto ao fundamento? Porque, em regra, eu tenho 2 fundamentos para tutela de urgência. 2 fundamentos. Quais são os fundamentos de uma tutela de urgência? Fumus boni iuris, né? Fumus boni iuris, que é a probabilidade do direito, tá? Não precisa mais de verossimilhança, quem já ouviu essa expressão, né? A probabilidade do direito, e o periculum in mora, que é o risco de dano, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Então, quando eu vou requerer uma tutela de urgência, eu preciso demonstrar esses 2 requisitos. A tutela de urgência antecipada vai ter um terceiro, já vai aparecer ali. Mas os fundamentos básicos de uma tutela de urgência, seja antecipada ou cautelar, é probabilidade do direito, mais perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. Então, eu tenho que demonstrar que o direito que eu postulo, ele é provável, e que essa decisão tem que ser proferida agora, porque senão o processo vai se tornar inútil. O tempo vai me fazer mal. Se não for me concedido agora, eu vou perder o direito, vai me causar um dano irreparável, de difícil reparação. O tempo em busca de uma tutela definitiva, né, que estava aqui, vai me trazer problema. E para a tutela de evidência? Eu preciso que você guarde isso. A tutela de evidência, ela independe do perigo de dano. É até interessante você perceber que aqui em cima, por que eu preciso do perigo de dano? É que minha tutela ela é urgente. Porque eu preciso demonstrar o perigo de dano, é que eu digo que ela é urgente, tem que ser concedida agora. Na tutela de evidência não tem urgência. Não tem urgência, eu não preciso demonstrar para o juiz que eu vou perder o meu direito. Eu não preciso demonstrar para o juiz que eu vou ter um dano irreparável, de difícil reparação, que o processo vai se tornar inútil. Olha aí o artigo 311. Artigo 311, falando sobre a tutela de evidência. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então, independe do periculum in mora. Não precisa ter urgência. Não precisa ter emergência. Né? Aqui em cima, sim. Aqui em cima eu tenho que demonstrar não só que o meu direito é provável, mas que se não for concedida essa tutela, eu vou sofrer um dano irreparável, sofrer um dano de difícil reparação. O processo vai se tornar inútil. Beleza, aí me concede. Tutela de evidência independe do perigo de dano. Vai ser concedida quando? Quando ocorrer alguma das hipóteses do artigo 311. Lá no 311 tem um rol de hipóteses que suscitam a tutela de evidência. Beleza, tutela de evidência só pode ser requerida de forma incidental. A tutela de urgência,
que eu preciso de fumus boni iuris periculo in mora, ela pode ser antecipada ou cautelar. Qual que é a diferença entre uma tutela antecipada para uma tutela cautelar? A antecipada, ela é satisfativa. Aqui o juiz ele me antecipa os efeitos da sentença. Ele concede agora o que, se eu não tivesse esses requisitos, só me concederia lá no final. E se ele está me concedendo agora o que eu quero para o final, ele está satisfazendo a minha pretensão. Ele está satisfazendo a minha pretensão, ela é satisfativa. Eu ajuizei uma ação, que é o exemplo que cai na OAB. Né? Geralmente cai na OAB, cai em concurso público, e é o exemplo que a gente dá em sala de aula. Eu ajuizei uma ação contra o plano de saúde, para fazer a cobertura de uma cirurgia, que eu entendo que está coberto pelo nosso contrato, que está previsto no nosso contrato, e o plano de saúde me negou. Se eu não fizer a cirurgia, eu vou morrer. Meu direito é provável, tem perigo de dano. O juiz vai mandar fazer a cirurgia. Essa tutela, ela é antecipada? É, ué. Está satisfazendo a minha pretensão, era o que eu queria. Exato. Né? Ela é de urgência e é antecipada, porque está satisfazendo. A tutela cautelar, como o nome diz, aqui, ó, ela não satisfaz, ela acautela. Ela resguarda, ela protege, ela previne. Exato, ela garante o resultado útil. Ela não me satisfaz. Eu estou discutindo aqui a propriedade de um carro. Excelência, eu estou discutindo a propriedade desse carro. Se esse carro ficar na posse do réu, quando for proferida a sentença, depois que tiver recurso, aí via acórdão, transitar em julgado, esse carro não existe mais. Se eu deixar com o réu, ele vai usar, vai deteriorar o carro. Então eu preciso que esse carro, se não me for entregue agora, porque se for entregue é tutela antecipada, que seja depositado. Então, busca e apreende. Ele não está me satisfazendo, mas está protegendo o resultado útil do processo. Está cautelando. Tutela cautelar. Tanto uma quanto outra podem ser requeridas de forma incidental ou antecedente. A tutela de evidência ela é satisfativa. Tá? A tutela de evidência tem a mesma natureza da antecipada. Mesma natureza. As duas são satisfativas. Qual que é a diferença entre elas? Para a evidência eu não preciso de periculo in mora. Só preencher alguma das hipóteses do 311. Ok? Vamos lá. Está tudo no seu material ali. Ó. É? Só coloquei no quadro para a gente construir junto. Mas está no seu material. Aqui é um quadrinho sinótico para a gente analisar as regras que vão aparecer. Cai texto da lei. Tá? Você tem que ler do artigo 294 ao 311. Cai tutelas. E como na OAB pede texto da lei, leitura obrigatória, do 294 ao 311. Né? Mas de forma estruturada. O que a gente vai ver ali no 294 ao 311? O caput do 294 vai me trazer aqui a classificação das tutelas em urgência e evidência. Tutela de urgência, cautelar, quando o objetivo for assegurar o resultado útil do processo, antecipada, quando o objetivo for antecipar os efeitos da sentença, satisfazendo assim a pretensão do autor. Fundamentos da tutela de urgência: probabilidade do direito, perigo da demora. Tutela de evidência, guarda isso, independe do perigo da demora. Não me interessa se é urgente, se não é. Preenchi alguma das hipóteses do artigo 311, juiz concede a tutela. Não interessa se tem urgência. Tutela de evidência não depende do perigo de demora. Olha lá o texto da lei. Artigo 294, a tutela provisória pode ser de urgência ou evidência. Parágrafo único, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter incidental ou antecedente. Evidência só incidental. 295, a tutela provisória requerida de forma incidental não precisa pagar custas. Então, são as regras gerais aí. Requerimento incidental, à luz do artigo 295, não depende de custas. Antecedente depende. Com relação à eficácia da tutela, artigo 296.
A tutela ela produz efeitos na pendência do processo. Então, o juiz concedeu, ela vai produzir os efeitos, enquanto o processo estiver pendente. Mas lembra que o juiz pode a qualquer momento revogar. E se o processo for suspenso? O juiz me concedeu uma tutela provisória de urgência antecipada que eu pedi na minha inicial. Beleza. Concedeu inaudita altera pars. Aí teve audiência infrutífera. O réu na contestação suscita suspeição, por exemplo. E aí o processo vai ser suspenso para apreciar o incidente. Como é que vai ficar aquela tutela que me foi concedida? Fica, professor, fica, continua valendo, permanece. A tutela provisória ela vai produzir efeitos na pendência do processo, inclusive se ele for suspenso. Inclusive se ele for suspenso. O processo é suspenso, mas a tutela continua a produzir efeito como regra. Ela é provisória, pode ser revogada a qualquer momento. E o artigo 297 me traz uma regra importante, que é a regra do poder geral de cautela. O que o legislador me diz no artigo 297? Que o magistrado vai tomar as medidas que entender mais adequadas ao caso concreto, ainda que não tenha sido aquela pedida pelo autor ou pelo réu. Então, o legislador, no artigo 297, autoriza o seguinte: eu pedi uma tutela de urgência antecipada, e eu sei o que eu estou pedindo, é isso mesmo. Eu quero que pegue o carro que está com a Ludmila e me entregue, me satisfazendo. Uma tutela provisória de urgência antecipada. Aí o juiz recebeu e falou: não precisa. Eu tenho que pegar o carro que está com a Ludmila, porque senão ele vai acabar. Mas eu não preciso te entregar. Eu posso fazer o depósito. Então eu não concedo antecipada, não. Eu concedo uma cautelar, que nem foi pedido. Isso aqui é poder geral de cautela. Sendo provocado, o juiz concede aquilo que ele entender mais adequado ao caso concreto, mesmo que diferente do que a parte pediu. E não há que se falar aqui em decisão extra petita. Decisão extra petita. Ninguém pediu isso. Não, poder geral de cautela. O juiz vai determinar as medidas que entender mais adequadas ao caso concreto, né, de acordo com o texto do artigo 297. Ok? Tudo ali, conforme a nossa estrutura, depois vocês façam a leitura. 296, parágrafo, 297. Adiante. 299 vai falar sobre competência. Para quem que eu endereço o meu pedido de tutela provisória? Como não existe mais processo cautelar autônomo, se o seu pedido é incidental, você vai endereçar para o juízo do processo. Para o mesmo. Como uma petição dentro daquele próprio processo. Agora, se você fizer um pedido antecedente, como não tem processo ainda, o que você vai fazer? Quem é o juízo competente, ou qual é o juízo competente, para analisar o pedido de tutela final? É vara cível? Então é para lá que eu endereço. Por quê? Porque a tutela provisória ela é acessória. Ela é acessória. Então, se eu estou pedindo de forma incidental, vai para o juiz da causa. Se eu estou pedindo de forma antecedente, quem é o juiz, ou qual é o juízo competente para apreciar a causa? Então é para lá que eu vou endereçar o pedido. Né? Sempre acessório. Com relação à necessidade de contraditório, Código de Processo Civil, artigo 9º, traz o princípio do contraditório. Né? E no contexto do novo CPC, o contraditório ganhou uma importância muito grande. Porque o Código de Processo Civil vai dizer, antes de qualquer decisão, o magistrado tem que abrir prazo para as partes se manifestarem. Mesmo quando ele puder julgar de ofício, tá? Mesmo quando o juiz tiver a prerrogativa de apreciar de ofício, ele tem que intimar as partes para manifestarem. Não tem exceção? Não seria possível o juiz proferir uma decisão sem intimação da parte? Exatamente o que a gente está trabalhando, é a exceção. Veja bem, não é que não vai ter contraditório, o contraditório vai ser diferido. É óbvio que a tutela provisória pode ser concedida sem dar voz à parte contrária. Porque muitas vezes, se eu der voz para ela, eu não consigo executar. Se eu falar para a Ludmila que o Stanley pediu uma busca e apreensão do carro dela, ela some com o carro. E como é que eu vou buscar e apreender? Então, no contexto da tutela provisória, é possível
a concessão da medida, a determinação da medida, mesmo sem ouvir a outra parte. É o que a gente vai chamar de liminar inaudita altera pars, para quem trabalha na área, né? Agora, só toma um cuidado. A tutela de urgência pode ser concedida. Deixa eu ver se eu chego a colocar o texto 311 aqui. Não? Aqui, ó. Artigo 9º. A tutela de urgência pode ser concedida sem ouvir a outra parte, seja ela antecipada ou cautelar. Grava. Tutela de urgência pode ser concedida sem ouvir a outra parte. Ela vai ser ouvida depois. Primeiro concede. E a tutela de evidência, que é onde eu quero que você coloque um asterisco gigante no seu material. Nem sempre. Nem sempre. Já bem, a tutela de urgência pode ser concedida antecipada ou cautelar, pode ser concedida sem ouvir outra parte. Agora, a tutela de evidência, olha o inciso 2, parágrafo único do artigo 9º. As hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, inciso 2 e 3, podem ser concedidas sem ouvir outra parte. Inciso 1 e 4, não. É isso que eu quero que você grave. Se você abrir o artigo 311, aí do seu código, vai falar sobre tutela de evidência. Lá no parágrafo único, ele vai dizer: nas hipóteses do inciso 2 e 3, o juiz poderá determinar liminarmente. Ele vai poder decidir liminarmente. O que significa dizer que a tutela de evidência do inciso 1 e 4 não podem. E esse inciso 1 e 4 já caiu várias vezes na OAB. Por exemplo, é o caso do abuso de defesa. Uma das hipóteses de tutela de evidência é quando há a configuração de abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Se o réu está abusando do direito de defesa, se o réu está ali requerendo uma série de coisas só para protelar o feito, eu posso pedir ao juiz que me conceda uma tutela de evidência. Determina a tutela, eu me satisfaço, e aí o réu talvez passe a contribuir um pouco melhor. Agora, a tutela de evidência fundada no abuso do direito de defesa pode ser concedida de forma liminar, sem ouvir o réu? Não. Está no inciso 1. E é óbvio que não, porque se o réu não participou do processo, como é que ele já abusou do direito de defesa? Então, depois vai aparecer ali todas as hipóteses de tutela de evidência, mas você já guarda. Tutela de evidência só pode ser concedida de forma liminar no inciso 2 e 3. A gente já vai ver quais são. A tutela de urgência pode ser concedida de forma liminar em qualquer hipótese, seja antecipada ou cautelar. Requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. O juiz pode determinar caução para conceder a tutela de urgência. Então, ele pode exigir uma caução para poder determinar a tutela de urgência, está lá no 300, parágrafo 1º. A tutela de urgência pode ser requerida de forma antecedente, liminarmente, né, incidentalmente. O juiz pode marcar audiência de justificação prévia. Enfim, está lá, artigo 300, falando sobre a tutela de urgência. Quando tiver probabilidade do direito, perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. O juiz pode exigir caução, ela pode ser concedida liminarmente após justificação prévia, né? Enfim. Mas aí você lembra o seguinte, e aí deixa eu voltar aqui para o nosso quadro. Ia apagar aqui um pouquinho. 2 são os fundamentos básicos da tutela de urgência. Seja antecipado ou cautelar. Fumus boni iuris e periculum in mora. A tutela de urgência antecipada tem mais um. Veja bem. Né? Mas aí é porque você está com a mesma caneta, né? Tem que ser 15 cores. Veja bem, a tutela de evidência não precisa do periculum in mora,
basta demonstrar a ocorrência de alguma das hipóteses do 311. A tutela de urgência, eu preciso de fumus boni iuris e periculo in mora. E perigo de dano. Se for urgência antecipada, além da probabilidade do direito, do perigo de dano, eu tenho que demonstrar que os efeitos dessa decisão são reversíveis. Então, eu tenho que demonstrar reversibilidade. Né? Porque isso aqui é uma aula que a gente dá na faculdade em vários encontros. Né? E aqui eu tenho que falar na metade da metade, porque a gente tem que falar de procedimento comum ainda. Mas é muito óbvio que essa decisão tem que ser reversível. Porque, exatamente, como a decisão da antecipada satisfaz a minha pretensão, como o juiz está me concedendo agora, em juízo de verossimilhança, de plausibilidade, algo que eu pedi para o final, se essa decisão não for reversível, ele está me dando uma tutela definitiva. Ele não está me dando uma provisória. Só que ele está me dando uma tutela definitiva sem conhecer profundamente o processo. Então, como a antecipada ela é satisfativa, o legislador vai me dizer, além da probabilidade e do periculo in mora, eu preciso demonstrar a reversibilidade dos efeitos dessa decisão. Está lá no parágrafo 3º do artigo 300. Dá uma corridinha ali. A tutela de urgência de natureza antecipada, só de cima, antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na prática, vocês vão ver que, em algumas vezes, a situação é irreversível e o juiz ainda assim concede. Por quê? Porque ela é irreversível para os dois lados. Aí, quando a gente estuda isso aqui a fundo, na faculdade, a gente fala em irreversibilidade recíproca. Porque se o juiz mandar fazer a cirurgia, ele vai mandar depois desfazer a cirurgia? Só que se ele não mandar fazer, eu morro. Então, ela é irreversível para os dois lados. Aí a gente vai dizer o seguinte, que esses dois requisitos aqui são obrigatórios. Fumus boni iuris e periculo in mora. São obrigatórios. Esse aqui pode ser dispensado. Não, esse aqui é obrigatório e esse aqui é dispensável. Acho que fica melhor. Ele me traz como regra. Eu tenho que demonstrar que os efeitos da decisão são reversíveis. Mas ainda que os efeitos sejam irreversíveis, se eu provar que os efeitos são irreversíveis para os dois lados, porque se ele não me conceder, eu morro. Se ele me conceder, não tem como desfazer. Aí ele vai ter que considerar qual é o bem de maior valor. Se é o meu ou não. E mesmo sendo irreversível, muitas vezes ele vai conceder. Ok? No 301, nós temos aí um rol exemplificativo de meios de efetivação das cautelares, arresto, sequestro, arrolamento de bens, protesto, enfim. Artigo 302, binômio, risco-proveito. Risco-proveito. Você está pedindo a tutela? Beleza, eu vou te conceder essa tutela em juízo de verossimilhança. Agora, porque você mostrou que o seu direito é provável. E que tem risco. Então eu te concedo. Só que se lá na frente ficar demonstrado que você não tinha o direito, você vai ter que indenizar a parte contra a qual foi concedida a tutela. Então, o que o legislador vai me dizer no artigo 302? O beneficiário da tutela responde pelos danos que ela causar a outra parte. Se lá no final, por exemplo, a sentença for de improcedência. Porque o pessoal gosta de perguntar em sala de aula, e vocês vão ser questionados por pessoas de fora do meio jurídico, por exemplo. Se o juiz mandar fazer a cirurgia, então já era, porque mesmo que eu não tenha esse direito, já fiz, era o que eu queria. Assim, mas se você perder lá na frente, aí você vai ter que pagar a cirurgia que foi feita. É só isso. Faz a cirurgia, porque há indício, Então faz a cirurgia por conta do plano. Só que se lá na frente ficar provado que você não tinha esse direito, você vai ter que pagar o plano.
Você vai responder pelo dano que a concessão da tutela causou a outra parte. É o que o legislador vai dizer no 302. Olha lá, independente da reparação por dano processual, então, independente de multa por litigância de má-fé, multa de ato atentatório, a parte responde, pode ser obrigada a pagar a indenização pelo prejuízo que a efetivação da tutela causar a outra parte. Se a sentença for desfavorável, se obtida liminarmente, em caráter antecedente, o processo não seguir, a citação não for providenciada em 5 dias, se ocorrer a cessação da eficácia da medida, se o juiz acolher a alegação de decadência, prescrição. Em resumo, se você perder a demanda. Se você ganhou a tutela e depois perde a demanda, você vai indenizar a outra parte. Pelo prejuízo que a concessão da tutela causou a ela. Ok? Agora, olha aqui, ó, a tutela de urgência antecipada ou cautelar. Podem ser requeridas de forma incidental ou antecedente. Beleza. A gente não tem como falar sobre o procedimento da cautelar antecedente, mas eu tenho que falar sobre o procedimento da antecipada antecedente. E olha que bonito isso aqui na sua prova, né? O sujeito pediu, lá no caso concreto da sua prova, uma tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Né? Moleza, não vai nem dar nó na sua mente. Né? Durante a prova. Pediu uma tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Né? Como é que acontece isso aqui? Entenda o seguinte, o processo ele começa com uma petição inicial. Notadamente o procedimento comum, né, que a gente está falando. Começa com a petição inicial. Depois da petição inicial, isso vai para a mão do juiz e, se não tiver problema nenhum, ele cita o réu. Audiência de conciliação e mediação, abre prazo para contestação. Isso aqui é o fluxo comum do processo. Só que se a situação for urgente de tal modo que não dê tempo sequer de você fazer uma petição inicial bem feita. Imagina que o sujeito chegou lá no seu escritório quase morrendo. Né? Ou o pai dele está quase morrendo lá no hospital. Você, doutor, né? O meu pai está lá internado na UTI, o hospital falou que ele precisa fazer uma cirurgia e o plano de saúde negou. Né? E ele precisa fazer a cirurgia com urgência. Ele disse, olha, meu querido, a petição inicial é uma petição importante, poxa. Né? Não tem como você fazer uma petição inicial nas coxas. Petição importante. Então eu preciso aí de pelo menos uns 5 dias, né? Para eu poder fazer uma argumentação doutrinária, fazer uma argumentação jurisprudencial, juntar aqui os documentos todos, fazer uma petição inicial decente para protocolar, porque senão eu corro o risco de inépcia, senão o juiz vai mandar emendar, enfim. Seu cliente morreu. Tem tempo que não dá. Tem situações que não dá tempo de elaborar uma petição inicial como deve ser feita. Para essas situações, o legislador autoriza que você apresente uma petição inicial simplificada, sumarizada, pedindo só a tutela provisória. E aí, se essa tutela for concedida ou não, ele vai te dar prazo para completar a inicial. Como você não tem tempo para fazer uma inicial, como manda o artigo 319, com todos os requisitos, você faz uma petição inicial simplificada, uma petição inicial sumarizada, indicando o pedido de tutela final e requerendo a tutela provisória. O juiz vai apreciar só a tutela. Como é que vai ser esse procedimento? Assim, ó, faz lá a sua petição inicial simplificada. Sua petição vai ser distribuída, vai lá para a mão do juiz, para a mesa do juiz. O juiz ele vai proferir uma decisão interlocutória. Ele vai receber essa petição inicial simplificada e vai proferir uma decisão interlocutória, concedendo ou não. Vamos imaginar que ele indeferiu. Muito cuidado aqui. Se você fez uma petição inicial simplificada, requerendo uma tutela de urgência antecipada, antecedente, juiz recebeu, proferiu uma decisão interlocutória, indeferindo. Ele entendeu que você não precisa dessa tutela, ou não tem os requisitos para a concessão dessa tutela. Ele indeferiu. O que acontece? O processo acaba? Você, não, se ele indeferir, ele vai intimar o autor. Para quê? Para emendar a inicial.
como você fez uma petição inicial nas pressas, nas coxas, porque buscava ali a concessão de uma tutela, o juiz entendeu que você não tem direito à tutela. Intima o autor para emendar a inicial no prazo de 5 dias. Não, se for um caso como esse, você vai ter que agravar a decisão, né, para tentar ganhar isso aqui no tribunal. Mas você vai agravar e vai emendar aqui embaixo. Isso, pode fazer. Lembra que a tutela eu posso pedir a qualquer momento, né? Só que aí eu perdi o meu procedimento especial da antecedente. Foi o que aconteceu. Eu perdi esse procedimento diferenciado que o legislador me dá. Aí eu já vou estar no contexto de um procedimento comum. Mas eu posso requerer uma tutela a qualquer momento. Qualquer momento. Aqui eu me valido um procedimento diferenciado por conta da emergência. Mas o juiz entendeu que não é emergente, né, que você não precisa dessa tutela. Indeferiu. Ele vai te chamar para emendar em 5 dias. Grava esse prazo. 5 dias. Grava esse prazo. Por quê? Porque o prazo de emenda, regra geral, artigo 321, é de quanto? 15. Se você fizer uma petição inicial mal feita, esquece tutela. Se você fizer uma petição inicial mal feita e o juiz te intimar para emendar, ele vai te intimar para emendar em 15. Aqui, se você pedir uma tutela antecipada antecedente e ele indeferir, ele vai te chamar para intimar em 5. Em 5 dias. Aí, se você emenda, eu já estou no procedimento comum. Emendou inicial. Você pode até repetir o pedido na emenda, não tem problema. Só que se em 5 dias você emendar a inicial, aí eu estou no procedimento comum. O que o juiz vai fazer? Vai citar o réu. Cita o réu e intima o réu para audiência de conciliação e mediação. Já estou no contexto do procedimento comum. E se você não emendar, o juiz te intimou para emendar em 5 dias. Se você não emendar, o que acontece? Acaba o processo. Se você não emendar, sentença terminativa. Extinção do feito sem resolução do mérito. Feito? Acabou o processo. Professor, mas eu fiz uma petição inicial simples, sim, bem feita, e o juiz se convenceu da necessidade da tutela. E aí ele proferiu uma decisão deferindo. Deferindo. Por que eu quero que você tome um cuidado enorme com aquele prazo de 5 dias? Pelo seguinte, se for indeferido, o juiz vai te intimar para emendar em 5. Se você pediu a tutela antecipada antecedente, o juiz, por decisão interlocutória, deferiu, ele vai agora praticar 2 atos. Ele vai citar o réu, intimar para cumprir a tutela, né? Por exemplo, o plano de saúde, para poder cumprir a cobertura ali da cirurgia, liberar a cirurgia. Exato. E aí o réu vai ter a oportunidade de agravar, né? Afinal, eu estou diante de uma decisão interlocutória. Ele vai cumprir, mas da decisão interlocutória acaba agravo de instrumento. Então ele tem 15 dias da ciência para poder agravar de instrumento. E ao mesmo tempo que o juiz mandar citar o réu, intimando para cumprir a decisão e tendo esse réu aqui a possibilidade de agravar de instrumento, ele também vai mandar intimar o autor. Então aqui é um ato duplo. O juiz concedeu a sua tutela e ele vai falar, cita o réu, intima o autor. Cita o réu para integrar o processo, cumprir a decisão, para participar da audiência de conciliação e mediação. E intima o autor para quê? Para completar a sua inicial agora, né? Porque aquela inicialzinha que você fez foi simplesinha. Completar a sua inicial em quanto? Em 15. Por isso que eu quero que você tome cuidado. Olha só que curioso. Olha só que curioso. Se o juiz indeferir o pedido, ele vai te intimar para emendar em 5. Se ele deferir o pedido, ele vai te chamar para aditar em 15. Ele vai te chamar para completar a sua inicial em 15 dias. Está lá, artigo 300, parágrafo 1º. Aí, beleza. Concedeu. Concedeu, intimou o autor para aditar a inicial. Se o autor aditar, o que acontece? Como eu já estou, o réu já foi citado, estou no procedimento comum,
audiência de conciliação, mediação, se a audiência foi frutífera, contestação, e aí vamos embora. Vamos embora. Se o autor conseguiu a tutela, e isso aqui não acontece tão raramente não, tá? Tem advogado aí que é muito desleixado. Ele conseguiu a tutela, foi intimado para aditar em 15 dias e não aditou. E agora? Processo extinto, sem resolução do mérito. Você foi intimado para aditar e não aditou, poxa. Então, veja bem, foi deferido, o autor foi intimado para aditar inicial. Se ele aditar, eu vou seguir o procedimento comum, como manda o figurino, até a sentença. Se o autor ficar inerte, sentença terminativa, extinguindo feitos sem resolução do mérito. Grave o seguinte, a inércia do autor causa extinção. A inércia do autor causa extinção. Você fez uma petição inicial simples. Se na hora que o juiz intimar para completar, você não completar, o processo acaba. Sem resolução do mérito. Se o juiz indeferiu, ele vai te chamar para 5 dias. Se o juiz deferiu, ele vai te chamar para 15. Aditou, emendou, tanto num caso quanto no outro, siga o processo. Não fez, extingue o processo. Sem resolução do mérito por inércia. Ok? Deixa eu só ver aqui. Outra coisinha que eu quero que vocês marquem. Tá? Isso aqui, se Deus quiser, vai cair, porque não caiu ainda, e eu quero que caia. Né? Exatamente. Essa tutela antecedente que a gente está vendo, que segue esse procedimento aqui, ó, que nós vimos. Essa tutela de urgência antecipada, antecedente, ela pode estabilizar. Se na sua prova, né, eu não vi ainda a questão de estabilização na OAB. Se na sua prova cair estabilização de tutela, veja bem, grave isso, só tem como estabilizar, só é passível de estabilização a tutela provisória de urgência antecipada requerida de forma antecedente. Tá bom? Só essa aqui que dá para estabilizar. Nenhuma outra. Tutela antecipada incidental. No curso do processo, você pediu uma tutela antecipada. Estabiliza? Não. Incidental, não. Tutela cautelar. Incidental, estabiliza? Não. Tutela cautelar antecedente, estabiliza? Não. Tutela de evidência, estabiliza? Não. Só é passível de estabilização a tutela antecipada requerida de forma antecedente. Quando que vai acontecer essa estabilização, professor? Aqui o STJ trouxe uma decisãozinha ali no finalzinho do ano passado, que tem criado uma dor de cabeça, mas como não tem poder vinculante, no caso de você letra da lei, ainda, essa estabilização acontece se a tutela for concedida e o réu não agravar. Porque olha aqui no nosso quadrinho, aqui, ó. Eu falei que o juiz ele deferiu, e aí citou o réu. Como ele deferiu, esse réu, se ele não agravar, ele está correndo um risco terrível. Do quê? Dessa tutela ser estabilizada. Tá? Por que eu falei que o STJ mudou um pouquinho isso aqui no início desse ano agora? Porque ele falou que a contestação também poderia servir para evitar a estabilização. Então, o réu poderia antecipar a contestação para fins de evitar a estabilização. Mas está todo mundo criticando o STJ, por quê? Porque a lei não fala disso. Né? Então, o STJ estaria legislando, né? Mas ele quase não faz isso. Né? STJ e STF quase não legislam. Né? Exatamente. Como eu acredito que não cai isso aqui para vocês que não tem efeito vinculante e cai a letra da lei, a falta desse agravo aqui pode gerar estabilização. Pode gerar. Tá? Quando? Se o réu
também não aditar. Se o réu não aditar, tendo sido concedido, se o réu não aditar, eu tenho uma sentença. Professor, se for sentenciado, como eu consegui uma tutela antecipada, o que vai acontecer com a tutela? Depende. Se o réu agravou, eu perco a minha tutela. Eu concedi uma tutela. Se eu não aditar a inicial e o réu tiver agravado, ela cessa. Eu perco a tutela. Agora, se eu conseguir uma tutela, eu não aditar e o réu não agravou, o processo vai acabar e a tutela estabiliza. Para quem estudou e não lembra, a estabilização é o quê? É a manutenção da tutela com o processo encerrado. O processo acabou sem resolver o mérito e eu continuo com a minha tutela, que é provisória. Eu estou com uma tutela que é provisória, né, num processo que já acabou. Como que isso é possível, professor? Pela estabilização. O réu devia ter agravado, não gravou. Tá bom? Aí o que eu quero que você grave? Essa aqui é uma sentença terminativa. Então tem muita questão Brasil afora falando o seguinte: essa sentença terminativa que gerou estabilização pode ser desfeita por ação rescisória? Não pode, tá? Não é ação rescisória. Essa sentença que extinguiu o feito e estabilizou a tutela pode ser atacada por ação autônoma, num prazo de 2 anos. Mas ela não é rescisória. Não é rescisória, porque rescisória é para coisa julgada. E essa sentença é terminativa. Então, se cair ação rescisória na sua prova envolvendo ali estabilização, está errado. Eu tenho um prazo de 2 anos, mas é um prazo de 2 anos para propor uma ação autônoma, só para rever essa tutela que foi estabilizada. Se eu não propor essa demanda em 2 anos, aí esquece. Aí eu não vou conseguir mais desfazer essa tutela, não. Ela estabilizou e vai se tornar plena. Tempo que me falta. Olha lá, de acordo com o Código de Processo Civil, é passível a estabilização da tutela. Cautelar, não. Antecipada concedida em caráter antecedente. Se da decisão houver interposição do recurso do réu. Assim, não, se ele recorreu, não vai estabilizar. Provisória concedida em incidental. Incidental não estabiliza. Antecipada concedida em caráter antecedente, se da decisão não houver recurso. Aqui, ó. Quando que a tutela estabiliza? Decisão. Quando da decisão que concedeu uma tutela de urgência antecipada antecedente, não houver recurso. Não houver recurso. Aí a tutela estabiliza. A respeito da tutela provisória, é correto afirmar, pode fundar-se em urgência ou evidência, dividindo-se a primeira em cautelar ou antecipada. A tutela antecipada somente pode ser requerida de forma incidental. Errado. O juiz não pode conceder tutela provisória diversa da que foi requerida pela parte, pode, poder geral de cautela. A tutela provisória conserva sua eficácia durante a pendência do processo, exceto em caso de suspensão. Não, mesmo se for suspenso. A alternativa correta é a letra A. Tutela provisória pode fundar-se na urgência ou na evidência. Urgência ou evidência. Dividindo-se a primeira, tutela de urgência, em antecipada e cautelar. Em antecipado e cautelar, conforme o nosso quadrinho. Alexandre ajuizou a ação, agora só OAB, tá? Que as 2 primeiras foram de outro concursos. Agora OAB, olha lá. Alexandre ajuizou a ação em face de prestadora de serviço de iluminação pública da sua cidade, questionando os valores cobrados nas últimas contas, bem como pleiteando a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A título de tutela provisória, requereu a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, tendo a juíza competente deferido liminarmente a tutela de evidência, sob fundamento de que a ré costuma apresentar contestações padronizadas.
em processos semelhantes, o que caracteriza abuso do direito de defesa. Lê esse texto aqui, ó. Esse aqui é de duas provas atrás. Não sei se alguém já tinha feito. É de duas provas atrás. Os 4 que foram meus alunos de tutelas provisórias, essa aqui eu coloquei na prova, né, de vocês, do oficial 2. Essa aqui. Olha só. A título de tutela provisória, requereu a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. Tendo a juíza competente deferido liminarmente uma tutela de evidência. Deferido liminarmente, ou seja, sem ouvir outra parte. A tutela de evidência, sob fundamento de que a ré costuma apresentar contestações padronizadas em processos semelhantes, o que caracteriza abuso do direito de defesa. 311, inciso 1. 311, inciso 1, pode ser concedido liminarmente? Não pode. A tutela de evidência só pode ser concedida de forma liminar no inciso 2 e 3. Né, que é quando você tiver documentos, quando o seu pedido estiver fundado em súmula vinculante, em enunciado de súmula, em decisão de RDR, tiver documentos que comprovem a sua afirmação e o juiz não tiver como julgar de pleno. Ele não tem como julgar de pleno, porque o réu não foi ouvido ainda, aí ele te concede uma tutela de evidência. E no inciso 3 é pedido rei persecutório, contrato de depósito. Abuso do direito de defesa ou mero propósito protelatório não pode ser concedido evidência liminarmente. Não pode ser concedido liminarmente. Então, nesse caso ali, que foi questão de 2 OABs atrás, o juiz errou. O juiz errou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, pois é necessária a oitiva do réu antes de concedê-la com fundamento em abuso do direito de defesa. Okay? Também OAB, de 2 atrás, caiu as 2 na retrasada. O senhor João, pessoa idosa e beneficiário de plano de saúde individual da Sociedade ABC Saúde Limitada, começa a sentir fortes dores no peito durante a madrugada e, socorrido por seus familiares, é encaminhado para uma unidade hospitalar mais próxima. O médico responsável pelo atendimento inicial constata um quadro clínico grave com risco de morte, sendo necessário imediato encaminhamento do senhor João para a unidade de tratamento de terapia intensiva, UTI. Ao ser contatado, o plano de saúde informa que não autoriza a internação, uma vez que o senhor João ainda não havia cumprido o período de carência exigido no contrato. Imediatamente, um dos filhos do João, advogado, elabora a ação cabível e recorre ao plantão judicial do Tribunal de Justiça do Estado em que reside. A partir do caso narrado, assinale a alternativa correta. A tutela de urgência a ser requerida deve ser deferida, tendo em vista os princípios da cooperação e da não surpresa que regem a codificação processual vigente, após a prévia oitiva do representante legal do plano de saúde ABC Saúde Limitada, no prazo de 5 dias úteis. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente. Não precisa ouvir antes, não. Uma vez demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o magistrado poderá conceder a tutela de evidência em favor do seu João, autorizando sua internação provisória na UTI do hospital. Não é tutela de evidência, não. Não tem nenhuma hipótese do 311 ali. É uma tutela de urgência antecipada. Tutela de urgência antecipada. Diante da urgência do caso contemporânea à propositura da ação, a petição inicial redigida poderia limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido final. Concedida a tutela antecipada, o autor, então, deverá aditar a petição inicial em 15 dias, ou em outro prazo maior que o juiz fixar.
Se negar é 5 dias. Concedeu. Diante da urgência do caso, contemporânea à propositura da ação, a petição inicial redigida poderia limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e indicação do pedido final. Isso, tutela de urgência antecipada antecedente. Exato. Concedida a tutela, o autor, então, deverá aditar em 15 dias. Ou outro prazo maior que o juiz conceder. Prazo maior o juiz sempre pode conceder, pessoal. É poder do juiz. Aumentar prazo ele não pode diminuir prazo. Aí lembra, se indeferir 5 dias. Se ele conceder, 15 dias. Por isso que a alternativa está correta. Cristina não foi autorizada por seu plano de saúde a realizar a cirurgia de urgência indicada por seu médico. Tendo em vista a necessidade de pronta solução para o seu caso, ela procura um advogado, que afirma que a ação a ser ajuizada terá como pedido a realização da cirurgia, com pedido de tutela antecipada para sua efetivação imediata, sem oitiva do réu. Beleza. O advogado ainda sustenta que não poderá propor a ação sem que Cristina apresente toda a documentação que possui para a instrução da inicial, sob pena de impossibilidade de juntada posterior. A respeito do caso, assinale a alternativa correta. O advogado equivocou-se. Trata-se de tutela cautelar e não antecipada, de modo que o pedido principal terá de ser formulado pela autora no prazo de 30 dias nos mesmos autos. Você não é cautelar, é antecipada mesmo, é cirurgia. O advogado equivocou-se. A urgência é contemporânea à propositura da ação, pelo que a tutela antecipada pode ser requerida em caráter antecedente, com a possibilidade posterior de aditamento da petição inicial. Exatamente. Vai ter 15 dias para aditar. E aí, no aditamento, eu posso juntar documentos. Tá? Exatamente. Ao aditar, eu complemento a argumentação e junto documentos, que é o que ele vai fazer no caso concreto. Márcia está muito doente e necessita fazer uso contínuo do medicamento XYZ para sobreviver. Embora durante os últimos anos tenha obtido os medicamentos no único hospital público da cidade em que reside, foi informada de que aquela era a última caixa e que no mês seguinte o medicamento não seria mais fornecido pela rede pública. Diante de tal circunstância, desejando obter o fornecimento do medicamento, Márcia procura você como advogado para elaborar a petição inicial e ajuizar a demanda que obrigue o poder público ao fornecimento do medicamento XYZ. A petição inicial distribuída trouxe o pedido de medicamentos em caráter antecedente e tão somente a indicação do pedido de tutela final, expondo à lide o direito que busca realizar e o perigo de dano à saúde de Márcia. A respeito do caso mencionado, assinale a alternativa correta. O advogado de Márcia fez uso da denominada tutela de evidência. Não. Tutela antecipada, inclusive em caráter antecedente. O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa de pedido, é requisito para o requerimento da tutela antecedente. Não. Se eu não tenho tempo, eu venho aqui no antecedente com uma petição inicial simplificada. O advogado agiu corretamente, sendo possível a formulação de requerimento de tutela antecipada antecedente para o fornecimento do medicamento. Certo. Em virtude de acidente sofrido nas dependências da loja operadora de celular Fale Mais S.A., Luana ajuizou em face da empresa em questão, buscando indenização por danos materiais e morais, com a concessão de tutela de urgência para pagamento imediato de despesas médicas, ajuizou a ação. Os aspectos fáticos de suas alegações foram comprovados por meio de documentos. Foram comprovados por meio de documentos. Sendo que sua tese jurídica encontra respaldo em julgamento de IRDR. IRDR. A tutela aqui é evidência. Tá? Leia o 311. Não deixe de ler o 311 para pegar todas as 4 hipóteses de tutela de evidência. Uma delas é essa aqui. Inclusive, essa pode ser concedida
sem ouvir o réu. Esse é o inciso 2. Abuso de direito de defesa, não. Essa aqui pode. Quando eu tiver documentos que comprovam as minhas alegações e ela tiver respaldo em incidente de resolução de demanda repetitiva. Será possível a concessão da tutela de evidência, podendo ser dispensado, para tanto, prévia oitiva do réu, porque é o inciso 2. Eu tenho que ouvir o réu no inciso 1 e 4. Vamos lá. Que até eu tô cansando já. Só fiz 25 bancas lá no Univaga hoje de manhã. 25 bancas. Sério? É porque lá tem banca do projeto. Aí não foi banca da apresentação, não. Foi banca do projeto, só para identificar a relevância do projeto. Né? Se for no meu dia, né? Porque hoje eu dou aula no Univaga de manhã. Sábado eu dou aula no Univaga de manhã. Né? Terça e quarta, então não vou, não. Melhor. É por mim, bem melhor. Vocês não queriam fazer banca comigo. Agora não, mas é banner, só que a gente pergunta, né? Tem os avaliadores. Aí se eu for... não perguntaram? Para. Eu pergunto pelo menos umas 4 por banner. Que eu fico lá como avaliador. Ele só chegou, olhou e perguntou por que você escolheu o tema. Só? Então tá tranquilo. Faz pelo menos umas 3 perguntas por banner. Ainda bem, graças a Deus. Olha lá. Vamos lá. Procedimento comum, pessoal. Eu tenho, no processo de conhecimento, um procedimento comum e um monte de procedimento especial. Alimentos, ação possessória, ação de exigir contas, consignação em pagamento, etc. O procedimento comum é o que a gente aplica todos os processos de forma subsidiária, se não couber nenhum procedimento especial. Como que funciona o procedimento comum? A gente vai montar o fluxograma dele. O procedimento comum ele começa com uma petição inicial, obviamente. Aqui nada demais. Essa petição inicial ela deve ser elaborada nos termos do 319. Tá? Quem que foram os corajosos que fizeram a inscrição em civil? Quem foram os corajosos? Mais fácil falar quem foi, né? Porque só tem um, né? Tem problema. Na semana que vem agora, eu vou entrar em estúdio para gravar a segunda fase civil. A gente vai colocar ela no YouTube. Tá? De grátis. 40 horas de gravação. Começa a entrar. Entra agora. Nessa semana. A gente vai gravar ela inteirinha e colocar no YouTube e vai vender a apostila, o banco de questões corrigidas e o banco de peças corrigidas. Mas as aulas vão ficar todas no YouTube. 20 horas de direito material, 10 horas de processual e 10 de elaboração de peça. Né? Aí lá a gente vai trabalhar o 319. Né? Quais são os requisitos da petição inicial? Na petição inicial eu posso requerer tutela provisória. Né? Fez a petição inicial, protocolou, ela vai para o juiz. O que o juiz vai fazer nesse momento? Você protocolou a sua petição inicial, vai para a mesa do juiz. O que o juiz pode fazer? Ele pode entender que sua petição ficou ruinzinha e mandar você emendar. Fez sua petição inicial, protocolou, chegou lá para ele. Não, sua petição não observou os requisitos do 319. Então ele vai mandar emendar. Em quantos? 15. Por isso que eu falei, grava aquele de 5 do indeferimento. Porque eu tenho quase certeza que aquilo ali virou um 5 porque eles esqueceram de colocar 1. Né? Exato. Em emenda é lá. Exato. Em emenda é lá. Na cautelar antecedente é que vai ter alguns prazos de 5 para contestação e tudo, mas aí é um procedimento bem específico. Para emendar, indeferiu lá é 5, deferiu é 15. E já no procedimento comum, você fez a petição inicial, o juiz entendeu que ela ficou ruim, ela vai mandar emendar em 15. Em 15 dias. Mas sua petição inicial foi muito ruim. Não foi só ruim, não. Ficou muito ruim. Ou o juiz te deu prazo para emendar e você não emendou satisfatoriamente. O que agora acontece? Indeferimento da inicial. Sentença.
Exatamente. Só que aqui eu quero que vocês tomem um cuidado enorme com essas expressões. Indeferimento da PI, da petição inicial. Por quê? Se na sua prova cair indeferimento da petição inicial, essa é uma sentença sem mérito. Essa é uma sentença terminativa. Exatamente. Sem mérito. Então você pode repropor. O juiz falou que sua petição inicial ficou um lixo. É inepto, não dá para entender nada que você escreveu. Não vou nem mandar emendar. Inepta. Sentença. Indeferimento da inicial. Essa é uma sentença sem mérito. Você pode apelar? Até pode. Não tem problema. Só que você pode repropor a ação. Porque ela não faz coisa julgada. Então você pode repropor. Indeferimento. Artigo 330. Só que, por que eu quero que você tome um cuidado enorme com esse indeferimento? Porque nesse momento aqui, ou seja, o réu nem foi citado ainda, o juiz pode proferir sentença de mérito. De mérito. O réu nem foi citado ainda. Você apresentou a petição inicial, foi para a mesa do juiz. Mandou você emendar. Não emendou? Sentença terminativa. Indeferimento da petição, sentença terminativa. Ficou um lixo? Sentença terminativa. Indeferimento da petição inicial. Sem mérito. Só que nesse momento ele pode julgar mérito. Ele pode proferir uma sentença de mérito antes mesmo de citar o réu. Essa sentença a gente chama de improcedência liminar do pedido. Improcedência liminar do pedido. Aí olha só, porque eu quero que você tome cuidado. Nesse momento do processo, o juiz pode tomar duas sentenças. Ele pode proferir uma de duas sentenças agora. O réu nem foi citado ainda. Ele pode proferir uma sentença de indeferimento da inicial, ou ele pode proferir uma sentença de improcedência do pedido. Aí você vai gravar que se ele indeferir a inicial, ele está proferindo uma sentença terminativa. Portanto, sem mérito. Se ele der uma sentença de improcedência do pedido, essa aqui é uma sentença definitiva. Ela é uma sentença com mérito. O que significa dizer que, se você não recorrer, você não pode repropor. Porque vai fazer coisa julgada. Aqui em cima você tem a opção. Apela ou repropõe. Porque não tem mérito. Embaixo não. Ou você apela ou já era. Porque aqui a sentença é definitiva, ela vai fazer coisa julgada material. Beleza. Se não for o caso de emenda, se não for o caso de indeferimento inicial, se não for o caso de improcedência, o que o juiz vai fazer? Cita o réu, então. Se não tem como esse processo acabar aqui, cita o réu e toca o barco. Cita o réu. Olha o artigo 321, então, antes da citação. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 e 320, ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete. 15 dias para emendar. Artigo 330. A petição inicial será indeferida. Indeferimento da petição inicial. A petição inicial será indeferida. Quando? Quando ela for inepta, quando a parte for ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual, não atendidas as prescrições do 106 e 321. Essa aqui é para advogar em causa própria. Que eu tenho que juntar ali documento com o endereço do meu escritório. Se eu mudar de escritório, eu tenho que informar. Então, aqui é para advogar em causa própria. O que é uma petição inicial inepta? Petição inicial que não tem causa de pedir. O cara escreveu, e eu não entendi aqui a causa de pedir dele, não ficou clara. Petição inicial em que o pedido é indeterminado. Não fez pedido específico.
principal caso de inépcia. Cara, por isso que eu falo, já a Gabriela fica no meu pé. Eu acho que você tinha que estudar para magistratura. Tinha que estudar para magistratura. Mas se eu for magistrado, que eu vou dar de sentença de inépcia? Cara? Quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Ou seja, não dá para entender nada do que o cara escreveu ali, na inicial dele. E com o tanto de prova ruim que eu vejo, no 9º semestre, no 10º semestre, eu fico imaginando esse sujeito fazendo petição inicial depois. Né? E quem trabalhou já em fórum aqui, pega umas petições que você fica... Né? Então, se não tiver nem pé nem cabeça, inépcia. Quando contiver pedidos incompatíveis entre si, pedidos são conflitantes, então, inépcia. Agora, o 332, porque lá era indeferimento, sentença terminativa, sem mérito. Agora, 332, nas causas que dispensem fase instrutória, independentemente da citação do réu, o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido. Aqui a decisão é mérito. Quando que o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido? Precedente obrigatório, pessoal. Quando o pedido contrariar súmula vinculante. Quando o pedido contrariar enunciado de súmula. Decisão em recurso especial repetitivo. Decisão em recurso extraordinário repetitivo. IRDR, incidente de assunção de competência. Olha que curioso. Se você fez o seu pedido, e eu peço que você tome esse cuidado aqui, improcedência. Se você apresentou a sua petição inicial, e o seu pedido contraria súmula vinculante, súmula especial repetitivo, extraordinário repetitivo, IRDR, incidente de assunção de competência, o juiz vai dar uma sentença de improcedência eliminado o pedido. Acabou, mérito. Se você quiser recorrer e tentar provar que não cabe a aplicação da súmula, que faça. Agora lá, vocês estudaram o dia inteiro, mas ainda tem pique para essa pergunta no final. Se o seu pedido estiver de acordo com uma súmula vinculante, se o seu pedido estiver de acordo com o enunciado de súmula, especial repetitivo, extraordinário repetitivo, IRDR, assunção de competência, o juiz pode julgar procedente liminarmente? Sem o réu? Julgar procedente? Sentença de procedência? Não, mas sentença. Não pode. Não pode. Por quê? Por conta do contraditório. Mas cabe o quê, Gila, que você ia falar, que você quase falou? Se o meu pedido estiver de conformidade com uma súmula vinculante, ele não pode sentenciar procedência sem o réu, por conta do contraditório, poxa. Está mais do que evidente que você tem esse direito, porque está lá na súmula. Mas ele não pode julgar procedente porque o réu não foi ouvido ainda. Estou diante de uma sentença, tutela definitiva. Não pode. Mas ele pode me conceder o quê? Qual? Evidência. Só linka as situações. Tá? Quando o meu pedido estiver de acordo com súmula vinculante, enunciado de súmula, RESP repetitivo, RE repetitivo, IRDR, IAC, ele não pode julgar procedente liminarmente. Mas ele pode me conceder uma tutela de evidência. E é a tutela de evidência do inciso 2, não precisa ouvir o réu. Então, Raíza, é exatamente porque ele não pode julgar procedente que ele vai me conceder a tutela de evidência. É? Aí sim, quando o réu responder, ele vai julgar. Aí ele julga, não vai ter nem audiência, mas depois que o réu responder. Agora, se o meu pedido contrariar, para julgar em benefício do réu, eu não preciso que ele seja ouvido, não. Então, nesse momento aqui, ele só pode julgar improcedências. Grava isso aí, ó. Nesse momento, ele só pode julgar improcedência. Procedência nunca, porque o réu não foi ouvido ainda, oferiria o contraditório. E a outra hipótese de julgamento de improcedência é prescrição e decadência. Né? Então, se o juiz perceber que está prescrito, que decaiu, aí ele julga improcedente liminarmente o pedido. Prescrição é mérito,
Então é aqui de baixo, aqui, ó. Ok? Nesse caso, você vai recorrer, tá? Apelação, nos dois casos, porque eu tenho sentença. Na semana que vem eu vou falar. Essa aqui é uma apelação que o juiz pode se retratar na hora que ele recebe. Tá? Porque quem está fazendo recurso agora, né, lembra que a apelação não tem efeito regressivo. O que é o efeito regressivo? É a possibilidade do juiz se retratar da decisão. O efeito regressivo ele é próprio do agravo de instrumento. Mas essa apelação aqui ele pode se retratar em 5 dias. Essa apelação aqui, mas isso aí a gente fala na semana que vem de uma forma mais clara. Perfeito. Mandou citar o réu. Designou audiência. Tem como evitar essa audiência? Dois casos. Perfeito. Audiência, olha que lindo, né? A audiência pode ser dispensada em 2 situações apenas. Tá? Ela é a regra. Então, teve petição inicial, foi para o juiz mandou citar, próximo ponto, audiência. Audiência. Quando que a audiência será dispensada? Primeiro, quando as 2 partes manifestarem desinteresse. Não basta só o autor. Tá? Quem faz petição inicial aí, sabe que alguns já estão colocando lá, na hora que acaba a petição inicial, o autor manifesta desinteresse à realização da audiência por entender que não cabe, não tem hipótese de autocomposição. Só que isso não basta. Né? Se o réu não protocolar uma petição falando que ele não tem desinteresse, a audiência vai acontecer. Então a audiência só será dispensada nesse primeiro momento se expressamente ambas as partes manifestarem desinteresse. Ou se não comportar autocomposição. Né? Para que eu vou fazer uma audiência de conciliação, mediação, sendo que o caso não comporta acordo? É direito indisponível. Estou falando sobre guarda, estou falando sobre direito de fazenda pública. Enfim, não cabe autocomposição. Não precisa ter essa audiência. Então, quando ambas as partes manifestarem desinteresse, ou quando não se admitir autocomposição. E se faltar de audiência? O que acontece se o autor faltar audiência? O que acontece se o réu faltar audiência? Mesma coisa. Cuidado com o seguinte. Né? Eu tenho ouvido muitos errando isso aqui em prova. O sujeito fala assim, se o autor faltar a audiência, acaba o processo, porque a inércia extingue o feito. Não. Se o réu faltar audiência, revelia, naturalmente. Ele nem teve prazo para contestar ainda. A contestação começa depois. Revelia quando ele não contesta. Ele não teve prazo para contestar ainda. Qual que é a consequência da ausência a uma audiência de conciliação ou mediação, uma ausência injustificada, seja para o autor, seja para o réu? A consequência é a mesma. Multa por ata atentatória à dignidade da justiça, de até 2%. Então, você acertou? Né? Colocou só ato, facilitei sua vida, né? Tá? Tanto o autor quanto o réu. Não tem revelia e não tem extinção. Se a parte faltar injustificadamente à audiência de conciliação, ata atentatória à dignidade da justiça, multa de até 2%. É o que o legislador vai dizer no parágrafo 8º do 334. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa até 2% da vantagem econômica. Como é ato atentatório à dignidade da justiça, vai para a Fazenda Pública essa multa, tá? Não vai para outra parte, não. Litigância de má-fé vai para outra parte. Não tem problema, não. Só falar que é ato atentatório, não tem problema. Porque o ato atentatório gera multa. Tá? A ausência na audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça. E aí a sanção é multa. Tá? Perfeito. Aí foi lá para a audiência. Não deu em nada a audiência. Agora eu abro prazo. Prazo para resposta. 15 dias para nós, meros mortais. 30 dias para Ministério Público, Fazenda Pública e Defensoria.
e para litisconsortes. Mas aí calma. Se for de advogados distintos, escritórios distintos e processo físico. Autos eletrônicos não tem. Você vai acabar esse prazo dobrado. Tá? Autos eletrônicos não tem prazo dobrado para litisconsorte. Os litisconsortes terão prazo dobrado se forem advogados distintos, escritórios distintos e os autos forem físicos. Poderá contestar, seguindo o princípio da concentração, tudo que for matéria de defesa tem que ser arguido na contestação, apresentar ali os preliminares que couber do 337. Se alegar ilegitimidade, o réu tem que indicar quem é o réu, sabendo. Bom, se você foi demandado numa ação, sabe quem é o réu que deveria estar ali, na hora de alegar ilegitimidade, você tem que indicar qual é o réu, sob pena de ser sancionado com indenização e com pagamento de custos, enfim. Tá? Então, é o que a gente chama de correção do polo passivo. Se você não saber e não indicar, você vai ser sancionado. Então, é o que antigamente falávamos em nomeação à autoria. Você pode contestar e você pode reconvir também. Lembra que a reconvenção é na contestação, na mesma peça. Antigamente a gente fazia separado. Contestação em um, reconvenção no outro. Agora, contestação e reconvenção na mesma. Sonho que caiu na segunda fase da OAB agora. Né? Os tributaristas malas aí ficaram chupando o dedo da gente. Né? Que caiu rock para eles, eles não sabiam nem o que era rock. Nunca tinha caído rock, não sabia nem como começar a fazer um rock. Né? E para a gente caiu o quê? Uma contestação com reconvenção. Olha que delícia, né? A próxima vai ser uma petição inicial. Né? A próxima vai ser um agravo de instrumento, você vai ver. Se não responder, revelia. Beleza. Aí volta para a mesa do juiz. Se o réu contestou, eu vou dar prazo para esse autor fazer réplica, no prazo também de 15 dias. Se o réu contestou alegando fato impeditivo, modificativo, extintivo, ou alegou alguma preliminar processual. Fez a réplica, volta para o juiz. Agora ele pode julgar, conforme o estado do processo. Tá? Que é a próxima decisão aqui. Ó. Ainda não estou lá no final, ainda não. Julgamento conforme o estado do processo. Do estado do processo. Esse julgamento pode ser de mérito ou não, tá? Vai depender do que o juiz apreciar. Agora ele pode julgar procedente. Né? O meu pedido está de acordo com súmula vinculante. Lá no início ele não podia julgar procedente. Aí o que eu fiz? Como ele estava de acordo com súmula vinculante, eu pedi uma tutela de evidência. Ele concedeu. Fui para a audiência, não deu acordo, abri o prazo para o réu contestou. Agora ele pode fazer um julgamento conforme o estado do processo. Julgando procedente. Porque meu pedido está de acordo com súmula vinculante, enfim. Ele pode, então, proferir uma sentença terminativa ou uma sentença definitiva. Com relação à sentença definitiva, que é a que mais me interessa, e aí, só me permite assim, eu não coloquei sentença definitiva. Tá? Julgamento conforme estado do processo, uma decisão definitiva. Ele está julgando um mérito. Por que eu não coloquei sentença aqui? Porque essa decisão de mérito aqui pode ser total, e aí se for total, ela é uma sentença. Ou ela pode ser um julgamento parcial de mérito. O juiz entende que dos 5 pedidos que eu fiz, 2 pedidos têm como ser julgados agora. Não vou ficar esperando até lá na frente para julgar isso aqui. Ele pode, nesse momento, proferir uma decisão parcial de mérito. E se ela é parcial, o processo não está acabando, isso aqui é uma decisão interlocutória.
Isso aqui é o que lá no 1015, para quem fez prova de recurso agora, isso aqui é o que lá no 1015 a gente chama de decisão interlocutória de mérito. O juiz está julgando parcialmente o processo. Não tem como julgar todos os pedidos. Você fez pedido de indenização por dano material e moral. O material está provado. Então ele julga o dano material. O moral não. O moral a gente vai ter que instruir. Segue o processo com relação ao moral. Como ele não está acabando o processo no piso, isso aqui é uma decisão interlocutória. Por que a gente faz essa bifurcação aqui? Ó? Porque contra a decisão interlocutória de mérito, cabe, a gente vai ver na aula que vem, agravo de instrumento. Se ele julgou tudo, é uma sentença, aí o recurso é uma apelação. Agravo de instrumento por decisão interlocutória de mérito. Quando a gente olha lá no 1015, agora me fugiu qual que é o inciso de cabeça aqui. Deixa eu até olhar para a gente não... Artigo 1015. Artigo 1015 é aquele que me traz o rol do agravo de instrumento, né? Para quem não se lembra. Inciso 2. Ele coloca lá assim, ó, cabe agravo de instrumento. Aí beleza. Inciso 2. Quando a decisão julgar mérito processual. Aí eu vou dar aula de recurso, o pessoal fica assim, professor, mas quando que uma decisão interlocutória vai ser de mérito, professor? Decisão interlocutória julga tutela provisória. Decisão interlocutória tem relação com uma prova que vai ser produzida ali e tal. Tem relação com exclusão de litisconsorte. Tem relação com o valor da causa, justiça gratuita. Quando que uma decisão interlocutória vai ser de mérito? Aqui, queridão. Aqui, ó. Julgamento parcial. Julgamento conforme o estado do processo, porque ele não tem como julgar tudo. Se ele não julgou tudo, não é sentença, queridona. Né? Eu falo, queridão, porque eu não falo com vocês, né? 6 horas de um sábado, você joga o queridão. Pra você acordar, que você não estava dormindo aí. Aí vai caber agravo de instrumento, tá bom? Tá bom, queridão? Vai caber um agravo de instrumento aqui, ó. Beleza. Não foi o caso de julgar conforme o estado do processo. Saneia, audiência, instrução e julgamento, sentença. Acabou o procedimento comum. Conforme a lei, conforme o Código de Processo Civil, a petição inicial é indeferida quando? Apresentar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos decorrer logicamente a conclusão. Né? Quando o autor carecer de interesse processual. Tá muito óbvio aquilo ali. De acordo com a norma processual sobre petição inicial, seu pedido pode-se afirmar. A petição inicial indicará o pedido com as especificações, devendo esse ser certo e determinado, não havendo exceção. Tem exceções de pedido genérico. Por exemplo, na ação de exigir contas. Então está errado. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos essenciais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Perfeito. 15 dias. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido, causa de pedir, pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que for permitido pedido genérico. E quando a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Correto. Inciso 2 e 3. Né? Indeferida a petição inicial ou julgado liminarmente improcedente o pedido, pode o juiz se retratar, ou se retratar, se interposta apelação contra a sentença. Então, nesses dois casos aqui, ó, sentença. Se é sentença, cabe apelação. Nessa apelação, o juiz pode se retratar? Pode, em 5 dias. Embora o efeito regressivo seja próprio do agravo de instrumento, nessas sentenças aqui que são liminares, que são prévias, que são preliminares, cabe a retratação por parte do juiz. Paulo ajuizou a ação indenizatória contra Moisés, em decorrência de um acidente de trânsito que envolveu ambas as partes. Recebida a peça inicial, verificando desde logo a ocorrência de prescrição, poderá
prescrição, indeferimento ou improcedência liminar do pedido? O juiz percebeu improcedência. Caramba, né? O juiz percebeu prescrição de plano, né? Ele vai indeferir inicial e julgar improcedente. Improcedente, porque prescrição é mérito. Prescrição é mérito. Então, é improcedência liminar do pedido. Olha lá, julgar liminarmente improcedente o pedido, cabendo a Paulo, se não se conformar, interpor apelação. E o juiz poderá se retratar em 5 dias. Janaína propôs ação declaratória contra o Banco Nunes S.A. Em sua petição, esclareceu que não tinha interesse na realização da audiência de conciliação ou mediação. Nessa situação, é correto afirmar: se o banco réu optar pela realização da audiência, o juiz, diante da manifestação da autora, deverá desmarcar. Não, preciso de ambas. Preciso de ambos, né? E outra coisa, o réu não precisa manifestar, não. Ele manifesta que não quer. Ele não precisa manifestar que quer, não. Caso houvesse litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos. Perfeito. Se tiver de litisconsórcio, audiência, e um quer audiência, vai ter. Todo mundo tem que demonstrar desinteresse. É a multa aqui embaixo, né? Caso seja designada audiência, conciliação, não compareça, tal ausência será considerada atentatória à dignidade da justiça, com aplicação de multa de até 1%. Está errado, são 2%. E última, João ingressou com ação contra Maria, em 31 de março de 2017. Foi realizada, não é não? Poxa vida, achei que era a última. Foi realizada a audiência de conciliação, sendo que não houve autocomposição. Como Maria estava confiante de que faria um acordo, com João, não apresentou sua defesa antes da referida audiência. E nem precisava. Acerca da apresentação da contestação, assinale a alternativa correta. Prazo para contestar é de 15 dias, do início, que terá início da data da última audiência, né, se tiver mais de uma. Leilane, autora da ação de indenização por danos morais, proposta em face de Carlindo, na 5ª Vara Civil da Comarca da Capital, informou em sua petição inicial que não possuía interesse na audiência de conciliação. Mesmo assim, o magistrado marcou e ordenou a citação do réu. O réu, regularmente citado, manifestou interesse na realização da referida audiência, na qual apenas compareceu o réu. O juiz, então, aplicou à autora multa de 2% sobre o valor da causa. Ele acertou ou ele errou? Ele agiu corretamente, tendo em vista que a conduta da autora caracteriza a ata tentatória à dignidade da justiça. O novo processo prevê designação de audiência ou mediação, conciliação ou mediação, que podem deixar de ser designados pelo magistrado quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Certo? Aqui tem um errinho técnico, tá? Porque o juiz vai designar. Porque ele designa a audiência antes de citar o réu. Na verdade, ele vai cancelar se o réu manifestar desinteresse também, né? No procedimento comum, o não comparecimento injustificado do réu à audiência gera sua revelia, né? E impõe o pagamento de multa. Não gera revelia. Ato atentatório à dignidade da justiça. A audiência prévia de conciliação somente não será realizada se o autor ou o réu manifestarem expressamente desinteresse. 2 erros. Eu tenho 2 situações, que é manifestação de ambas as partes, e segundo, quando não houver autocomposição. Tá? E o segundo erro ele está como alternativa, né? Um ou outro. E acabou. Graças a Deus. Tchau, que minhas costas já estavam doendo já. Até mais, pessoal.